Olá, tudo bem? Graça e paz a todos. Meu nome é Marlon, sou professor de ensino religioso no Colégio Batista de Itapevi, e na Escola Batista de Itapevi, onde eu tenho uma honra muito grande de lecionar lá. O vídeo de hoje é um vídeo direcionado, é uma aula direcionada para a turma do nono A de ensino religioso. Então, a turma do nono A que estuda comigo, disciplina ensino religioso, é a aula de número 1 do segundo bimestre. Aula de número 1 do segundo bimestre. Antes de tudo, primeiramente eu quero saudar a todos, dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês. Tenho orado todos os dias por vocês e a minha oração é que Deus os proteja, que Deus os abençoe e que nessa pandemia, nessa crise toda, vocês estejam bem aí junto com a família de vocês, tá bom? Espero que logo isso passe e juntos possamos voltar ali na nossa sala de aula e caminhar juntos, tá bom? Nosso primeiro bimestre nós tratamos sobre ética e agora no segundo bimestre vamos dar um salto, vamos caminhar, vamos falar sobre cidadania e convivência. Cidadania e convivência. Eu creio que esse é um tema muito importante, conecta com o termo, com a ideia de religiosidade, porque desde que o mundo é mundo e que a sociedade existe, todos os valores estão pautados sobre religião. A religião, ela pauta todos os valores morais, éticos, sociais e culturais. Não é? Então, dentro desse eixo social da religião, é o que nós trabalhamos cidadania e convivência. Então, a nossa primeira aula desse tema, nós vamos trabalhar convivência, e quando a gente fala de convivência, a palavra convivência significa conviver junto. E quando a gente fala de conviver junto, a primeira pessoa que a gente tem que aprender a conviver é com a gente mesmo. Só um pouquinho antes de eu começar, quero dar duas orientações. Primeiro, duas orientações. Onde você está vendo esse vídeo, no Maestro, que é o aplicativo que nós estamos usando para postar as aulas para os alunos, o link do nosso canal no YouTube, na aba Atividades, vocês vão ter as atividades para fazer. Então, esta aula vai ter as atividades, eu vou explicar à medida que eu leciono, eu explico o conteúdo, eu já direciono para a atividade que você vai ter que fazer lá, tá bom? E segundo, lá na aba Materiais, onde vai estar o link desse vídeo, você vai encontrar a referência, o site, a referência, o crédito onde eu estou tirando a aula de hoje. Eu acho isso muito importante. Também na descrição do vídeo vai ter esta informação, tá bom? E também não custa, né? Você gostou da aula? Se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha aí, dá o seu like, vai ajudar bastante aí esse professor, tá bom? Vamos lá. Então, eu estava dizendo que a primeira pessoa que a gente precisa aprender a conviver não é o pai, a mãe, o irmão, o colega, o professor, a professora, a escola, a igreja, é a gente mesmo. É aprender a conviver conosco mesmo. Então, esse é o tema da nossa aula, aprendendo a conviver com você. Ou a convivência consigo mesmo. Não é? E eu começo aqui com um texto para a gente pensar. A maioria de nós sente dificuldade de estar só. Primeiro, porque aprendemos ao longo de nossas vidas que o ser humano é uma espécie sociável, que deve conviver em grupo. Olha que interessante. O homem, ele não consegue ficar sozinho. O homem é um ser social. E temos também a crença de que estar só significa estar solitário, o que é uma bobagem, não é verdade. A solidão
é um sentimento que está dentro de nós e não depende de quem está à nossa volta. O que eu quero dizer é que às vezes a gente pode estar numa festa, a gente pode estar numa sala de aula lotada de aluno ali, 35, 40 alunos, e ainda sentir-se só. A solidão é um sentimento que está dentro de nós e não depende de quem está à nossa volta. Você já teve a experiência de estar acompanhado de muita gente e se sentir a pessoa mais sozinha do mundo. Eu também tive. Conviver com você é conviver com tudo que você é, de bom e de ruim. Conviver consigo mesmo é conviver com aquilo que você tem de qualidades e defeitos. Mas nós arrumamos diversos subterfúgios, desculpas para fugir de nós mesmos porque temos medo do que somos, ou não aceitamos o que somos, ou não sabemos quem somos. É ir descobrindo quem você é. É um relacionamento que pode ser muito positivo ou negativo. Você sabe de verdade do que você gosta, as coisas que te dão alegria, o que te incomoda, os defeitos que você gostaria de modificar, as virtudes que você possui? Você sabe? Pegue um papel, uma caneta, faça uma lista rápida dos seus defeitos, suas virtudes. O que acontece? É difícil? Para responder a essas perguntas simples, você precisa se conhecer muito bem. E para se conhecer muito bem, é necessária a convivência diária consigo mesmo. Quantas pessoas conseguem passar o domingo sozinhas, em casa, felizes, se dedicando às atividades do que gostam? Quem se permite o prazer de preparar uma refeição especial para si mesma? São poucas as pessoas que conseguem estar sozinhas e são poucas as que conseguem viver prestando atenção aos seus atos e comportamentos para modificar o que não é correto ou positivo. Mas esse é um caminho eficiente para quem deseja aprender a conviver consigo mesmo. Eu acredito que às vezes a dificuldade de nós ficarmos em silêncio, desligarmos um pouco o fone de ouvido, desligarmos o celular, o videogame, fechar a porta do quarto, ficar sozinho, é que a gente começa a ouvir o nosso pensamento e isso traz conflitos. Apresente-se a você mesmo sem medo e descubra tudo o que você é. Aceite suas dificuldades, pois esse é o primeiro passo para a modificação. Assuma seus erros, sua imperfeição, se dê o direito de agir em conformidade com seus sentimentos e desejos, mas faça isso de forma positiva, sem prejudicar outras pessoas, de acordo com os valores equivalentes a uma pessoa madura. Se achar difícil ou sentir medo de mergulhar em si mesmo para se autoconhecer, peça auxílio a um profissional para que ele te ajude a se reorganizar internamente. Você vai descobrir uma ótima companhia para a sua vida, que é você mesmo. Que é você mesmo. Em filosofia, não é o princípio máximo, por exemplo, da filosofia de Sócrates, é conhecer-se a si mesmo, né? O autoconhecimento. A melhor companhia que alguém pode ter é ela mesma. É possível chegar nesse nível de equilíbrio e motivação interna. Mas antes é importante fazer um percurso de aprendizado, maturidade e revisão do comportamento. A grande dificuldade de nossa vida são os relacionamentos, mas sem dúvida. Um mestre meu uma vez me disse que os relacionamentos aproximam pessoas e os mesmos relacionamentos afastam pessoas também, né? E essas dificuldades ocorrem por conta dos nossos comportamentos disfuncionais e inconvenientes. Por exemplo, carência, ciúme, inveja, orgulho, falsidade, raiva, agressividade, por aí vai. Vícios. À medida em que vamos nos dando conta desses comportamentos e nos esforçamos para modificá-los, vai se alterando o ambiente e as pessoas à nossa volta. Lembre-se que todas as energias geradas por seus comportamentos e sentimentos fica metade com você e metade no ambiente. Então, você pode contaminar os ambientes, as pessoas e a você mesmo de uma forma negativa ou positiva. A escolha é sua. Por exemplo, uma pessoa motivada, ela vai motivar um grupo social, no máximo uma pessoa. Uma pessoa motivada pode motivar só um. Uma pessoa desmotivada dentro de um grupo social, ela desmotiva no mínimo 7 pessoas. A escolha é sua.
Tenha bom humor, tome atitudes positivas e saudáveis, levando coisas boas e felizes também para o seu próximo, seu amigo, seu parente. Você vai perceber que aos poucos você vai gostando mais e mais de conviver com você, até chegar o momento que você não dependerá de ninguém para ser feliz. Porque você terá conquistado a felicidade, que estará dentro de você, onde quer que esteja. Em outras palavras, você vai se entender como um ser humano pleno, criado por Deus para viver com o Senhor. E isso é se encontrar, isso é entender quem você é. Então, a primeira atividade a partir disso é fazer uma lista das virtudes e defeitos e o que você pode fazer para melhorar os seus defeitos. Vai estar lá na aba atividades. Vamos lá. Caminhando, a arte de conviver consigo mesmo. E eu digo aqui, somos levados pela velocidade das comunicações, a internet, televisão, celular, onde encontrar a força necessária e a orientação para conseguirmos tudo quanto é exigido de nós a cada dia? Numa época de transformações aceleradas, vemos estruturas que simplesmente deixam de funcionar e da noite para o dia passa a ser mais importante o caminho para o conhecimento do nosso interior, para nossas raízes e fontes de espiritualidade. Novos estilos mentais moldam o modo como absorvemos informações, aprendemos, reagimos à persuasão, decidimos e nos expressamos. A experiência de olhar para si mesmo, visitar o seu eu interior, significa que podemos apelar para alguma coisa mais profunda que nos alimenta, sustenta e que não depende das turbulências externas e das fraquezas humanas. Mas nos remete para algo maior, a um encontro supremo com algo que em nossa cultura chamamos de Deus. Assim, Graham e Frederic Aslander afirmam: assim como eu convivo comigo mesmo, também convivo com os outros. Da mesma maneira, ou de maneira análoga a esta conhecida experiência, também se pode dizer que assim como eu me conduzo, da mesma maneira conduzo também os outros. A arte de conviver consigo mesmo é encontrada na forma da expressão humana, acima da procura das necessidades vitais comum a todas as criaturas vivas. Ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano e uma forma de sabedoria prática que une conhecimento para dar forma à verdade de uma realidade na linguagem acessível à vista e ao ouvido, na medida em que se inspira na verdade de nossa grandeza interior e no amor dos seres humanos, a que simplesmente Deus chama de você. Achei bonito esse texto, a arte de conviver consigo mesmo. Não é? Vai ter uma atividade sobre isso, com que frequência você costuma olhar para si mesmo e o que tem orientado sua vida, perguntas subjetivas para você pensar e responder nas atividades. Eu só acrescentaria aqui a ideia de que nós aprendemos na palavra de Deus, na Bíblia, que nós só nos conhecemos plenamente quando nós conhecemos quem é o nosso Criador, quem é Deus. E à medida que eu mais me aproximo de Deus, mais eu vou me autoconhecer. Mas a gente pode falar sobre isso melhor mais para frente. Caminhando para a última parte da nossa aula, direitos e deveres. Eu acho que por que não tratar sobre isso, né? Todos nós sabemos que temos direitos. E isso todo mundo é rápido para cobrar. Meu direito, o que eu quero, o que eu... Ok. Muitos de nós, no entanto, nos esquecemos de que todos os direitos são irmãos siameses dos deveres. Gozar dos direitos nos obriga a respeitar e cumprir deveres. Ter direito e poder usufruir deles faz parte de uma das lutas mais duradouras da humanidade. Ser livre, falar o que sente e falar o que pensa, ter uma casa, constituir família, ir e vir, alimentar-se bem, estudar em boas escolas, ser cuidado em caso de doença, votar. Isso são direitos. Há também os chamados direitos difusos, que são dirigidos à sociedade como um todo: direito à paz, a viver um ambiente saudável, equilibrado, a usar os bens
públicos comuns, mesmo que esteja tudo registrado na Constituição, nem sempre é fácil valer esses direitos, né? Observar e reclamar nossos direitos é mais fácil que cumprir os deveres, essa é a verdade. Os verbos que usamos nesses casos, gozar os direitos e cumprir os deveres, passam uma falsa noção de que é gostoso ter e usufruir os direitos, mas que é penoso cumprir os deveres, pois eles soam apenas como obrigação. Isso é uma bobagem. Os deveres também podem e devem ser cumpridos com o mesmo prazer que o gozo dos direitos proporciona. Por exemplo, professor cumpre o seu dever de dar uma boa aula, deve sentir prazer nisso, pois está respeitando o direito que o aluno tem a frequentar uma boa escola. O aluno responsável e cumpridor dos deveres escolares, por sua vez, proporciona prazer ao seu mestre, que se sente realizado em constatar o fruto do seu trabalho. Uma boa escola, desta maneira, é dever e direito de todos que nela estudam ou trabalham. Interessante, né? E aí, a gente caminha para o final da nossa aula. Você vai fazer uma relação de direitos e deveres, considerando a escola, a sala de aula especificamente e o país, o nosso Brasil. Eu caminho para o final para refletir. Cuide-se bem. Afinal, terás que conviver consigo mesmo todos os dias da tua vida. Uma frase do José Lúcio. Para a gente concluir a nossa aula, algumas coisas que nós lemos aqui, discutimos rapidamente, me chamaram muita atenção. Primeira delas, a pessoa mais difícil que a gente tem que lidar a vida inteira é nós mesmos. Nós somos, às vezes, o nosso próprio inimigo. Isso é verdade. Mas você nunca vai poder deixar de ser você. Seja branco, preto, baixinho, alto, gordo, magro, pobre, rico, crente, ateu. Você nunca vai deixar de ser você. Você nunca vai poder, mesmo que você faça uma plástica, essencialmente você continua sendo você. Você precisa aprender a lidar com você. Ok? Precisa aprender a lidar com você. Segundo lugar, o maior inimigo de nós mesmos, que somos nós, é o nosso orgulho. É a nossa arrogância, a nossa prepotência. E isso é algo que a maturidade vai quebrando. A gente vai aprendendo a ser humilde, a ser uma pessoa boa, que aprende a ouvir mais e falar menos, aprende a exigir os direitos, mas também a cumprir com muito prazer os nossos deveres. Porque cumprindo os meus deveres, eu vou estar também atraindo para mim os meus direitos. E eu concluo aqui a nossa aula, né? Aquilo que eu já falei, eu quero repetir e explicar melhor. Nós só podemos nos conhecer a nós mesmos a partir do nosso conhecimento de Deus. Porque Deus é o nosso Criador. E é nele que encontramos a nossa felicidade, é em Deus que nós encontramos a nossa plenitude, é em Deus que nós encontramos a nossa maior qualidade, não é? De filhos de Deus, né? De pessoas que creem nele, que esperam dele um mundo melhor. E quando nós conhecemos a Deus e, portanto, nos autoconhecemos, nós chegamos à conclusão de que nós não precisamos conviver com os nossos defeitos. Nós podemos mudá-los. Nós podemos ampliar as nossas qualidades. Eu já errei muito na vida também. Eu também tenho meus defeitos. Mas a gente precisa continuar nos nossos defeitos. A gente precisa continuar com aquilo que a gente não gosta de nós. E eu não estou me referindo a uma fisionomia, ou cor da pele, ou família. Eu estou falando de nós, o que está dentro de nós. Eu não preciso continuar convivendo com partes de mim que eu não gosto. Eu posso mudá-los. Eu tenho poder para isso.
Como? Sendo mais maduro, aprendendo a ser mais paciente, aprendendo a ouvir mais e falar menos, aprender a não ser arrogante, não ser orgulhoso, a ser mais amigo, a ser mais educado, a cumprir melhor os meus deveres antes de exigir os meus direitos, e aí vai caminhos que a gente pode escolher para viver bem. Ok, queridos? Nós chegamos ao final da nossa aula, falamos aí sobre cidadania e convivência. E primeiro, aprender a conviver consigo mesmo. Na próxima aula, nós vamos aprender aí sobre a convivência com o outro e as dificuldades, né, da convivência com o outro, e depois uma outra aula, convivência com Deus, finalizando com a quarta aula, cidadania. Tá bom? Então, não perca as próximas aulas aí, tá? Quero agradecer mais uma vez, mandar um beijo a toda a turma, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês e espero que logo a gente esteja de volta aí, não é, na sala de aula, com todos aí, meus irmãos e minhas irmãs, tá bom? Quero pedir a vocês duas coisas. Primeiro, gostou do vídeo? Assistiu a aula até o final? Dá o seu like, se inscreve no nosso canal aí, para quando a gente ter uma aula, você receber a notificação aí no seu celular, tá bom? E dá o seu like, não esquece. E em segundo lugar, vai lá no Maestro, lá na aba materiais vai estar o crédito dessa aula e na descrição do vídeo também. E na aba atividades vai estar lá as atividades com relação a esta aula, tá? Faz aí, pense, use esse tempo para pensar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, um abração aí para sua família, ó, cuidado, não sai de casa não fica aglomerado não, viu? Coronavírus aí, o Covid-19 tá por aí, e é perigoso, então vamos obedecer aí a escola, vamos obedecer aí as organizações de saúde, o nosso governo, os governantes, né? E vamos respeitar esse momento de quarentena e ficar em casa. E fique em casa, leia um bom livro, estude, faça suas atividades, as outras disciplinas, pega firme aí, porque sem dúvida nenhuma, tudo logo vai passar e a gente vai estar junto aí na escola novamente, tá bom? Ame-se, acima de tudo, ame-se. Cuide de você, tome conta daquilo que é mais precioso para você, que é a sua vida, é o seu corpo, é a sua mente, é o seu espírito, é o seu coração, é você. Você tem que ser a pessoa mais importante na sua vida, tá bom? Deus abençoe você, meu querido. Até mais!